E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Diego Cruz para mais um podcast aqui no Estúdio 304. Eu quero já convidar você que quer gravar um conteúdo, é de Osasco e região, quer gravar seu conteúdo, quer gravar um curso, uma palestra, qualquer coisa que você quiser vender na internet ou até mesmo para suas redes sociais, quer fazer o seu podcast, aqui é o lugar preparado para você. Além do espaço que está extremamente preparado, câmeras Full HD, você também tem uma equipe técnica para preparar sua thumbnail, seus stories, fazer aquele corte de 60 segundos para você pôr nas suas redes sociais. Tudo isso está incluso no pacote aqui do Estúdio 304. E hoje nós vamos falar com uma pessoa para mais especial, que é o pastor Claudinei Fernandes, mentor de líderes em geral, com ênfase em clínica pastoral voltado para a família e também para casais. Fala, pastor, tudo bom? Tudo bem, Diego. Olá, pessoal, é um grande prazer poder estar me dirigindo a vocês através do Estúdio 304, com o Diego, com o JB aqui hoje de manhã, e é uma honra para nós estarmos aqui. Olha, é um desafio a gente falar sobre... Quando a gente fala pastor, o pessoal fica assim já, nossa, vai falar de religião, aquela coisa. Mas no podcast, pessoal, aqui não é entrevista, então o papo vai ser agradável, tem muita novidade, tem muita coisa acontecendo no mundo aí que a gente vai estar falando, esclarecendo e trazendo à tona aqui. Começa falando pra gente aí, pastor. Por que é tão importante hoje, na situação do mundo de hoje, na atualidade, um pastor ter preparação, formação para estar no altar? Legal. Essa pergunta, Diego, é muito cabível, particularmente nessa época que nós estamos vivendo, e principalmente essa semana, quando nós estamos vendo num dos países que há 120, 130 anos atrás foi um formador de missionários para o mundo, que é a Suécia. Nós sabemos que a Suécia, no final do século XIX, começo do século XX, mandou missionários para o mundo inteiro, inclusive para os Estados Unidos, começando alguns movimentos que hoje nós conhecemos como pentecostais, que passaram por esses escandinavos, foram monitorados pelos escandinavos, como a Finlândia, a Dinamarca e principalmente a Suécia. E desses missionários vieram para o Brasil, 2 deles principalmente, que criaram uma igreja muito numerosa hoje, muito vista no cotidiano religioso. E hoje nós estamos vendo uma Suécia que está fazendo com que as pessoas, de alguma forma, queiram se esquecer de Deus, rasgando, por exemplo, os livros principais das principais religiões monoteístas que eles tanto pregaram naquela época, e hoje eles estão querendo, de alguma forma, dizer que Deus não é tão importante, porque quando um filósofo judeu disse que quem rasga um livro hoje vai matar um homem amanhã. Isso teve tudo a ver, por exemplo, no Holocausto, quando judeus e cristãos foram massacrados, na Europa. E o que está acontecendo na Suécia hoje, querendo queimar Torá, querendo queimar Alcorão, e a gente sabe que por trás disso a Bíblia também está sendo visualizada, porque essas 3 religiões, mesmo tendo parâmetros diferentes, elas são as grandes religiões monoteístas à face da terra. Nós percebemos que a Suécia está dizendo não para Deus. Essa fé que foi pregada durante muito tempo, inclusive por eles, e que hoje mudou muito no começo do século XXI, ela não está sendo mais aceita. E eu não vejo isso somente na questão negativa de pessoas que não querem saber de Deus. Tem mais do que isso por trás. A pergunta é, por que um país tão religioso, tão monoteísta, há pouco mais de 100 anos, um tempo pequenininho para a história, se transformou num país ante a religião que eles mesmos ajudaram a implantar, no mundo. Um país ateu? Se a gente perceber que, levar em conta
que um país está queimando a Bíblia, queimando o Alcorão, queimando a Torá, que são, até onde nós sabemos, os grandes mentores da escrita e do conhecimento de Deus através dessas três grandes religiões, nós vamos entender sim que esse país não quer mais Deus. Mas você acha que isso daí é um movimento político ou é um movimento já que está descrito lá na Bíblia sobre a perseguição da igreja? Então, é isso que eu ia dizer. Nós podemos ver sobre os dois prismas. Primeiro é que do fim dos tempos. Porque a religião, de um modo geral, gosta muito de falar de fim dos tempos, vai nas questões proféticas da Bíblia, justifica os acontecimentos sem ter um critério do porquê. É aí que está a questão. Embora existam, sim, movimentos, às vezes até silenciosos, para não se pregar, para fechar a boca das religiões, alguns governos, inclusive, que são anti o monoteísmo, um Deus único. Alguns governos estão manipulando as populações, ou a população, através disso, mas tem um outro lado da moeda. Eu tinha um pastor, quando eu era ainda um jovem obreiro, há uns 30 e poucos anos atrás, que ele me disse o seguinte: nós precisamos viver como se Cristo voltasse agora. A nossa vida tem que estar pronta para receber a Cristo a qualquer momento, através da morte ou do arrebatamento, não importa, isso pode acontecer. Mas nós temos que trabalhar como se ele nunca fosse voltar. E essa frase deles calou no meu coração. Eu quero repetir. Nós devemos viver como se Cristo voltasse agora, mas devemos trabalhar como se ele nunca fosse voltar. Ou seja, nós que representamos essa igreja monoteísta, no nosso caso, no cristianismo, nós precisamos estar preparados para viver a realidade da vida aqui na Terra. Entender que a nossa vida, a vida eterna que Cristo falou, quando ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, tem a ver também com a nossa vida aqui na Terra. Não é somente uma vida abundante na outra extremidade espiritual, não. É começando agora. Então, respondendo o que você perguntou, tem um lado, sim, religioso, profético, escatológico, que as coisas estão acontecendo, claro que tem. Mas nós não podemos ver isso e ficar acomodados dizendo, a Bíblia falou, então eu vou sentar agora e tudo bem. Não. Nós temos um compromisso, eu como pastor, você como um líder que está trazendo conhecimento para as pessoas, nós temos um papel preponderante de poder perceber o que a igreja tem feito e o que a igreja não tem feito naquilo que Jesus espera dela. Eu acho que agora, com essa era da informação e tecnológica, as informações, elas ficam assim, aqui, ó, na ponta da mão, assim. Qualquer um que quiser. Antes a gente precisava de uma faculdade, de um curso para se formar. Hoje, a faculdade e um curso é mais para te trazer uma mentoria daquilo que realmente... Porque tem muita informação correta e muita informação fake na internet. Sim, né? sim. Quem vai ajudar você a filtrar aí, no caso, é que nem os mentores. Então, os lugares certos vai te ajudar a filtrar isso daí. Mas eu acho que desde que a Bíblia existe, desde lá de trás... As pessoas são meio tomé, elas querem assim, tocar, ver a verdade, mas a ciência também, eu sigo até o Rodrigo Silva, que é um arqueólogo também, pastor adventista, e ele traz muitas evidências de que Jesus existiu, né? A ciência não consegue provar que Deus não existiu, mas ela também não consegue provar que ele não existe, né? Só que entre o não provar isso e não provar aquilo, existe a questão das evidências. E as evidências estão mais propensas a trazer a verdade de que Jesus existiu do que não existiu. E se Jesus existiu e aconteceu tudo aquilo que está escrito, e
por uma obra do destino, tudo que está escrito na Bíblia é o que tem acontecido de todos esses 2000 anos, então é uma evidência de que Deus também existe. Sim, sim. Se nós analisarmos esse ponto, Diego, de que vamos tirar um pouco a questão religiosa em si, que é a questão escatológica, profética, do papel da igreja. Quando nós olhamos para o último século, por exemplo, as igrejas, de um modo geral, quando eu estou dizendo as igrejas agora, estou falando dos movimentos religiosos, os sistemas religiosos. Elas, de alguma forma, entenderam que a igreja ou a religião e a ciência não podem andar juntas. E não há como esconder essa realidade. Por exemplo, a Bíblia foi liberada na Igreja Católica Romana na década de 1940. Foi quando as pessoas puderam começar a ler a Bíblia no português, no caso do Brasil. Antes disso era tudo no latim. Se você perceber isso, é uma forma de escravidão mental. E a igreja patrocinou isso. É um padrão herdado pelo Estado? Porque você vê também as escolas não querem dar educação de qualidade. Exatamente. Porque quanto mais a pessoa sabe, mais difícil ela se torna de ser escravizada, manipulada. Porque então, ela vai questionar. Como muitas vezes a igreja trabalhou aliada com os governos, logicamente que esses líderes religiosos acabavam trabalhando a favor desses governos, ou seja, levando a questão política para dentro da própria igreja de uma forma velada. Claro que isso sempre foi velado, mas às vezes com interesses que não eram, na verdade, os interesses de Deus para as pessoas. Na igreja evangélica, no mesmo século XX, nós vimos, por exemplo, aqui no Brasil, essa igreja e outras muitas que vieram dela, que foram formadas por esses suecos, muitas vezes nos seus púlpitos era dito que você não deve estudar, que estudar não é bom. Você fazer a doutrina do cabelo grande, os usos e costumes acabavam sendo justificados muitas vezes por uma falta de conhecimento bíblico das pessoas. E você vê que isso durou. Eles conseguiram fazer isso perdurar durante muito tempo, mas de algumas décadas para cá, esse engano começou a ruir. Começou a ruir porque vai chegando a informação, as pessoas pegam, como você disse, um celular. Eu tenho um filho de 12 anos. O menino é um rato de internet e ele é muito ligado às questões religiosas. Ele gosta de Apocalipse, ele gosta de guerra, todas as guerras que ele vê, ele linka ao Apocalipse, ao que Jesus falou em Mateus, nos Evangelhos, tudo. Ele é assim, Daniel. E eu vejo ele que algumas coisas e perguntas que ele faz, para mim como pai, por exemplo, eu tenho mais de 30 anos dirigindo igrejas e a maior parte desse tempo cuidando de líderes, pastoreando pastores. A maior parte desse tempo eu pastoreei pastores. E algumas perguntas que ele me faz hoje, eu nunca pensei em ouvir de líderes que eu gerei, que eu cuidei, porque eu percebo que hoje, essa geração de 10, 12, 15 anos, eles querem Deus. Esse é um erro que às vezes a gente acha, não, está todo mundo perdido, os jovens não querem. Pelo contrário, eu tenho dentro da minha casa um menino que quer muito Deus. Só que ele entende Deus hoje já não como nós entendíamos na nossa época, 30, 40 anos atrás, quando você ia para uma igreja ouvir uma sabatina. Ou seja, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, porque a Bíblia aqui diz não e aqui a Bíblia diz sim. Hoje não é isso mais. Então, essa forma de esconder a ciência, que a maior parte das igrejas, das religiões, fez
ao longo... Vamos falar dessa década que eu conheço um pouco mais, eu vivi esse último século e esse século que começou agora, as pessoas não querem mais. Você vê um pouco de Paulo fazendo essa atualização bíblica, né? Essa atualização evangelística, digamos assim. Por exemplo, naqueles costumes que eles tinham, local e tal. Paulo, por exemplo, fala assim, ó, se você quiser se circuncidar, Sim. ou se você não quiser se circuncidar. Tipo, não tinha um padrão, não era uma coisa certa fazer só aquilo. Era questão local também, né? A questão também de você, de repente... comer alimentos que a gente sabia que lá na Grécia era batizado, vamos falar assim, né? Para outros deuses, para ídolos, né? Então, você vê que Paulo já começou naquela época já a fazer essas atualizações. Só que a igreja tentou uma doutrina fechada ali por bastante tempo, né? O que a gente viu de Paulo, por exemplo... aí existem duas figuras, que é a figura do pastor local, que era Pedro, no caso, né, que era o líder da igreja, e Paulo, que era o missionário. Paulo conhecia o campo, né? Paulo conhecia os países, ele vai para a Grécia, ele vai para a Turquia, e aí ele começa a entender o que é o evangelho de verdade. Porque, Diego, se existe uma verdade absoluta que eu aprendi, eu espero que todos aprendam, é que a religião precisa tirar o melhor da pessoa. Não o contrário. A religião precisa me tornar uma pessoa 10 vezes melhor do que eu sou. A religião que quer me privar do melhor que eu tenho, essa religião não serve para mim. Porque a única finalidade de Deus através da religião é me tornar uma pessoa melhor. Então ele me deu características que eu tenho que potencializar. Eu não posso permitir que um sistema destrua aquilo que eu nasci para ser. Então, a religião precisa respeitar isso. E saber, como você está usando Paulo, por exemplo, que começou a tirar aquele aculturamento judaico que a igreja, sendo monitorada por Jerusalém, logicamente que tinha uma influência muito grande do judaísmo, das tradições rabínicas, logicamente que se tinha, mas ele começa a adaptar isso nos países onde ele está implantando a filosofia da igreja agora. Tanto é que nós sabemos que ele teve confrontos seríssimos com Pedro, né? Para bater as ideias entre esses dois personagens bíblicos, e não tem como esconder isso. É evidente. Mas aí eu acho que é onde entra a parte, por exemplo, da mentoria, que é essa parte de formação, de conhecimento. Porque, por exemplo, Pedro era chucrão, né? já Paulo já era estudado, sim, né? Já tinha formação, sim, aquela coisa. E você vê que o evangelho dos discípulos ali, só Lucas, que era médico, que tinha um pouco mais de formação. E as partes que melhores são escritas da Bíblia é onde Paulo escreveu e Lucas escreveu, né? Se você for ver os discípulos, você vê Paulo, Lucas, que era médico, e Mateus também. Pela função que ele exercia, né? Ele é evidente, ele inclusive era uma pessoa bem abastada financeiramente pelo cargo que ele ocupava, pelo trabalho dele. Mas é isso. E hoje, voltando para a nossa realidade, esses sistemas religiosos que quiseram tirar das pessoas a capacidade de pensar. Por exemplo, nós chegamos numa era hoje que as igrejas estão copiando tudo. Por que não tem artistas na igreja? Por que não tem grandes filósofos? Estou falando, claro, de uma forma macro. Por que não tem em quantidade um grande pintor na igreja? Um escultor na igreja? Um músico? Porque às vezes até os músicos, é muito comum você ver um pastor dizendo que músico não é crente, por exemplo. Isso é ridículo. Porque, na verdade, nós sabemos que pessoas como músicos e outros que trabalham com emoções, com sentimentos, logicamente que essas pessoas, elas cobram um pouco mais da nossa mentoria. Você não vai tratar uma pessoa sensível como, desculpe, uma pessoa que trabalha com algo que não exige
pensar, que não exige... Então... Tanto é que isso daí, eu acho... você falando de músico, eu lembro que eu também toco alguma coisa. E na minha época, alguns músicos tinham muito conflito, porque eles encontraram Jesus, só que eles tinham um conflito muito grande, porque eles tiravam o pão, o sustento da casa deles era tocando na noite, tocando pagode, forró, rock e tal, e aí eles viviam nesse conflito. Na igreja eu não ganho nada, eu toco pra Deus, mas aí eu preciso tocar lá fora, e aí quando ele volta, ele é massacrado pela igreja porque ele tá tocando no mundo. E aí, tipo, a igreja não paga pra ele tocar. E hoje em dia a gente já vê algumas igrejas que pagam alguns músicos, então tá mudando essa mentalidade. Mas a própria igreja coloca conflito na mente da pessoa que se encontra com Jesus por falta desse conhecimento, né? Sim, você vai no movimento evangélico, principalmente, onde é para Deus, mas é engraçado que esse para Deus não previa, e em alguns casos até não prevê até hoje, que algumas dessas pessoas vivem disso. E aí alguns choques. É interessantíssimo isso mesmo, porque eu vivi isso no meu ministério o tempo inteiro. Quantos músicos eu vi se afastarem das igrejas porque eles foram mal compreendidos, porque eles eram profissionais da música. E daí os pastores... Então é uma questão... Mas tudo isso, no que a gente chega hoje? Que esses sistemas são ignorantes. São sistemas que não levam a pessoa a crescer, a viver. E o que está acontecendo hoje? Eu tenho falado com alguns líderes religiosos, inclusive alguns líderes altamente espiritualizados. E o que está se vendo hoje? Que o mundo não quer mais uma religião, uma fé, sem estar embasada em questões concretas. Ah, mas a fé é o fundamento daquilo que não se vê. Não é essa fé que eu estou dizendo. Essa confiança última em Deus que Hebreus fala no capítulo 11, ela é correta. Eu estou falando de sistemas religiosos. Dos padrões, de sistemas. Exatamente, de forma da igreja se conduzir. As pessoas querem uma fé que alguns estão chamando de uma fé inteligente. Outros estão chamando... Esse termo eu já questiono um pouco, uma fé racional. Eu questiono um pouco porque ela ainda me choca um pouco. Mas eu entendo que as pessoas... Fé racional. Uma fé racional. Porque até para você entender que a fé é um firme fundamento daquilo que não se vê, você precisa ser racional para entender isso. Isso, exatamente. Você precisa ler, você precisa pensar naquilo que está escrito. Perfeito isso aí. Então, aquela ideia de uma religião que joga em cima de você um caminhão de regrinhas, ela não está sendo mais aceita. É por isso que alguns governos, alguns países inteiros, como a Suécia, estão rasgando Bíblia, estão queimando Torá. O governo do Iraque, eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, fechou a embaixada sueca em Bagdá e expulsou o embaixador da Suécia. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Os iraquianos apedrejando a embaixada porque eles não aceitam, porque é o que eu estou dizendo. Quem hoje queima um livro, amanhã estará matando um homem. Isso é real. Então eles já sabem no que está dando. É um levante contra a religião deles, o islamismo. No caso dos judeus, o primeiro-ministro foi pedir para o governo sueco não permitir se queimar a Torá. Você vê que se tornou uma questão diplomática já. Porque nós estamos falando de países que levam a religião muito a sério, que são os judeus e os muçulmanos. Então, hoje, nós precisamos entender como líderes, e aí eu me direciono àqueles que estão nos ouvindo, pastores macro que influenciam, pastores que estão começando os seus ministérios agora, que há uma necessidade como nunca, até para a própria manutenção da igreja, de que haja um preparo para subir no púlpito, que se tenham conhecimentos arqueológicos e não se ignore isso. Eu tenho provocado na minha rede social, por exemplo, no Instagram, no Facebook, às vezes eu coloco algumas matérias ligadas a esses descobrimentos arqueológicos só para ver a quantidade de curtidas.
Diego, é impressionante que se você colocar ali alguém fazendo uma oração por um milagre, às vezes você tem 1000 curtidas em 20 minutos. E às vezes você vai procurar, depois de um mês, quantas curtidas você teve de alguém que descobriu, por exemplo, um objeto do tempo do rei Davi lá em Jerusalém. Não tem 5 curtidas. Você percebe que a fé na cabeça das pessoas ainda continua sendo aquela manipulação sistêmica, religiosa, porque milagre é muito fácil você receber milagre. Você não precisa pensar para receber milagre. Aliás, o milagre para mim hoje, ele trabalha muitas vezes contra a fé. Porque enquanto Deus está querendo que você cresça, a religião está oferecendo produtos prontos para você. Venha que você recebe, venha que você vai levar. Eu chamo de Aladim. Aladim, né? Aladim, o programa Silvio Santos, né? Quem quer. Então, essas coisas a gente está percebendo que não funciona. Mas o que é pior é que nós vemos no contexto mundial, por outro lado, as pessoas estão querendo Deus. Não pensem que as pessoas não estão querendo Deus. As pessoas querem Deus. Só querem algo mais concreto. Os jovens querem Deus. Só que esses jovens hoje não são mais aqueles jovens que sentavam no banco de uma igreja... Que acreditam numa coisa sem questionar. Sem questionar, onde a figura do pastor era incorruptível, infelizmente não é mais... ou do líder religioso de um modo geral. E é engraçado essa questão de pastor, vamos falar de líder religioso, enfim, porque a gente vê um índice muito alto de, principalmente, vamos falar de pastores, que se matam, né, que se suicidam por conta de depressão, por muitas coisas que sofrem no ministério, que é uma pressão muito forte. Né? E essa falta de conhecimento das pessoas, ela acaba trazendo mais pressão ainda para o pastor, né? Então, você veja qual é a herança que nós temos do último século, onde aconteceu tudo isso que a gente mais ou menos que comentou aqui. A primeira herança é que nós não preparamos as pessoas, de um modo geral, para o mundo, para viver aqui na Terra. Então, os governos estão entregues nas mãos de pessoas que não têm o conhecimento de Deus. Não são pessoas que amam a Deus. E a gente reclama. Daí, quando um governo se levanta e impõe uma regra... Será que eles também... Eu penso um pouco diferente. Eu acho que eles até têm um conhecimento, mas eles querem também algo concreto. Pode ser, mas quando você pega, por exemplo, governos socialistas, de um modo geral, pelo menos assim tem sido levado um grupo de governos socialistas, eles são anti as religiões monoteístas, de um modo geral. Então, aquilo que nós acreditamos num Deus único, que é a base de tudo aquilo que é a nossa fé, é que há um só Deus, essa é a base de todas as coisas. Alguns governos comunistas, socialistas, e aqui eu não estou defendendo capitalismo, não estou falando nada disso, estou falando de coisa concreta. A maior parte desses governos, eles são anti as religiões monoteístas, que é onde nós estamos inseridos, né? Onde a maior parte dos países está. Então, o que nós estamos herdando hoje é uma sociedade de pessoas da meia-idade, por exemplo, 50 anos, 40 anos, que não foram instruídas a serem ricos, não foram instruídas a gozar a vida com as bênçãos de Deus, porque estudar era pecado, enriquecer era pecado, é vaidade... ensinaram que o dinheiro era pecado e Jesus nunca falou isso. Tem uma frase muito emblemática que sempre foi usada, que eu já ouvi muito dentro da igreja, você não deveria ser rico porque o rico, como fala daquela passagem que o rico não passa nem no buraco,
no buraco de uma agulha, não é isso? E aí depois foram estudar, depois vem a verdade, né? Depois vem as informações verdadeiras, que o buraco da agulha era um buraco, uma fenda no fundo muro do castelo, onde o camelo passava. É isso aí. Então, tipo, são coisas culturais que a pessoa só usava uma frase de impacto sem a informação, sem o contexto verdadeiro, histórico e cultural do negócio, e acabava blindando as pessoas a fazer. Tem uma atitude errada. Agora, você imagine ao longo de anos, de décadas, às vezes até de séculos, que essa falta de conhecimento não faz hoje para a nossa geração, que é uma geração que quer informação. Então, essa geração quer informação, mas às vezes ela não encontra mentores para passar essas informações. E aí se passa errado. E daí você entra no assunto que você falou. É uma geração de pastores em crise. Porque hoje eles estão percebendo, infelizmente, que um monte de coisas que eles acreditavam não é bem assim. Ah, mas fulano falou, mas não é bem assim. Ah, mas eu ouvi, mas não é bem assim. Porque a gente começa a ver, mesmo dentro da igreja, graças a Deus, pessoas que estão trazendo ciência em compatibilidade com a Bíblia. Essa é a questão. A ciência não é contra a Bíblia. Esse é o problema. A ciência foi colocada por muitos anos como se ela trabalhasse contra Deus. E ao contrário. Quando a gente pega hoje pessoas importantes dentro das igrejas, que são arqueólogos, que são filósofos, que são pessoas que mexem com as evidências científicas, essas pessoas só ajudam a fé. Porque é essa fé que as pessoas estão querendo hoje. Fé de uma igreja transparente, de uma igreja que não quer mandar nas pessoas, não quer manipular. O meu papel como pastor, no púlpito onde eu estou, não é ditar regras e ordenar as pessoas. É fazer as pessoas pensarem, elas crescerem, entender a mentalidade de cada um. Um é diferente do outro. Tem uma frase que eu gosto bastante da Bíblia, que é, aliás, uma passagem, que é em Antioquia, quando os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, porque a atitude deles se parecia com aquilo que eles pregavam, sim, que seria Cristo, no caso, né? Sim. Eu participei de um projeto... Eu não sei se eu posso falar muito aqui, porque é um projeto meio fechado, né? Eu vou ver se eu consigo falar alguma coisa sem denunciar o que acontece lá. E aí tem uma parte desse projeto, assim, até depois eu quero te apresentar também, porque eu acho assim, toda igreja na Terra deveria participar de um projeto daquele. Porque é uma coisa da igreja, mas que quando você vai participar, não se parece muito com a igreja. Tem uma filosofia por trás, uma ideia, uma ideologia. E eu achei muito bacana. Só que, como eu já tinha um pouquinho de conhecimento, então para mim foi natural tudo o que aconteceu. E quando a gente chegou no local, já começou a ter muitas novidades, vou chamar assim. E muitas pessoas que estavam indo para esse retiro já começaram a ficar impactadas assim, de modo negativo. Né? Sem compreender muito o que estava acontecendo, muitos falaram muito mal. E são 3 dias, durante esse retiro, surgiu uma situação de mais ou menos você comer alimentos que seriam sacrificados a ídolos, né? E aí eu comi. E aí o pessoal ficou assim, quase quiseram matar eu, né? Ia ser pior matar eu do que... Então, tipo assim, a gente vê que a igreja hoje tem uma postura muito contra Jesus. Ao invés de se parecer com ele. Eu entendi. Porque você via o tempo todo os discípulos fazendo: por que você está comendo na casa de um pecador? Por que você está abraçando uma prostituta? Por que você está falando com uma samaritana? Por que... Então, os próprios discípulos faziam isso o tempo todo por conta da religiosidade que eles tinham, da doutrina que eles vinham, né, do judaísmo. Sim. Você tocou no assunto, e eu quero só encerrar esse ponto de vista de como está a liderança hoje, porque nunca se viu. Você não tinha, alguns anos atrás, notícia de que um pastor se suicidou, por exemplo.
Então, esse sistema irracional que as religiões implantaram ao longo dos anos, ele está refletindo hoje em pessoas que estão em crise consigo mesmas. Por exemplo, pastores que descobriram que eles não têm base bíblica, não têm base cultural. São pessoas que não estudaram, não se prepararam, e são pessoas que hoje não são mais bem aceitas, inclusive nos púlpitos. O que um pastor vai fazer? Ele só aprendeu a ser pastor. Daí ele chega numa realidade hoje, que ele tem já algumas décadas de ministério, mas ele tem uma mocidade que vem como uma avalanche perguntando para ele. Essa juventude, esses jovens obreiros, homens, mulheres, eles não querem uma ditação de regras. Eles querem entender as coisas. Por que Jesus falou isso? Qual a relação que isso que está aqui no Novo Testamento tem com aquilo que Deus implantou na Gênese, por exemplo? As pessoas querem saber isso. As pessoas querem saber o que a neurociência tem a ver com a fé. As pessoas querem saber qual é o fundamento do raciocínio cristão. É uma questão importantíssima. Daí o que acontece? Muitos líderes não se veem em condições de dar conta do papel exigido por uma Suécia hoje, porque por trás desse queimar dos livros sagrados tem a ver com uma insatisfação. Isso que eu quero dizer. Eu não quero olhar a Suécia só no lado negativo. Mais por revolta. Uma revolta com a fé. A impressão que eu tenho é que são pessoas que não querem mais um sistema que de alguma forma é corrupto. Não é só corrupto no sentido financeiro. É corrupto no sentido de abrir mentes, no sentido de impedir pessoas de pensar. As pessoas não querem mais isso. As pessoas querem chegar numa igreja, ver uma prestação de contas. A pessoa quer chegar numa igreja e ver um ambiente leve. As pessoas querem chegar numa igreja e sentir que todo o fardo que eles carregaram a semana inteira, vamos dizer que ele vá no domingo na igreja, Jesus está ali tirando isso. É meu, deixa aqui a tua carga, eu vou levar para você. Mas de uma forma de conhecimento, de uma forma concreta, não muitas vezes no sentido de coisas super espirituais, não é isso. As pessoas querem alguma coisa mais. Por exemplo, a gente viu uns tempos atrás, era muito recorrente a pergunta: beber é pecado? Uhum. Né? E assim, particularmente, vou falar minha opinião, né? A respeito disso. Por exemplo, a gente vê uma parte que Paulo fala de não vos embriagueis, tudo, mas existe uma situação ali, porque ele chegou na reunião, né, com aquelas pessoas, e eles já estavam embriagados, já tinham comido, já tinham bebido, enfim. E aí ele tem essas frases, essas repreensões que ele faz, um esperar pelo outro e tal, não sei o que, é melhor que não vos embriagueis, e existe toda essa situação. Mas isso traz uma evidência de que o povo bebia nas reuniões. Então não era pecado beber. O problema era você se entregar àquilo, deixar aquilo te dominar. Então já era uma prática deles. Só que aí a igreja começou a usar isso como doutrina para não beber, que beber era pecado. Na verdade, eu penso que quando Jesus veio, ele veio para te libertar de não só das doutrinas, mas da sua própria mente. Por que eu não devo beber? Porque faz mal para a saúde, porque não sei o quê. Porque você pode viciar, várias coisas que te fazem mal aquilo beber. Não o beber em si é pecado. De repente você toma uma taça, uma coisa assim, socialmente, e vai embora e pronto. Mas você beber cotidianamente aquilo vai te trazer um mal e tal, não sei o quê. Então não é questão de pecado ou não, é de você ser dominado por aquilo ou não. É isso aí, eu gostei dessa frase, não é questão de ser pecado ou não. Se você implantar uma filosofia de terrorismo em cima da palavra pecado, e você querer justificar tudo de acordo com aquilo que você, como líder, interpreta, é muito fácil. É justamente contra isso que a sociedade está hoje. A sociedade não quer mais isso. A sociedade quer um cristianismo que tenha a ver com a consciência. Não só o cristianismo, porque eu não estou falando aqui de religião. Cristianismo, islamismo, budismo, taoísmo,
shintoísmo, judaísmo, não importa o ismo. As pessoas querem serem respeitadas, porque elas percebem hoje que Jesus respeitou. Jesus nunca, depois de ter curado, por exemplo, ele falava, então vai e não peque mais. Mas você não vê Jesus querendo implantar questões, às vezes, que são culturais. Você está falando de bebida, por exemplo, não tem como esconder. Tem religiões onde o próprio cristianismo, tem religião onde as pessoas bebem de alguma forma, outras que não bebem. Paulo viu isso, porque ele sai do reduto onde a igreja foi implantada, e ele começa a ver realidades culturais totalmente diferentes, porque é normal isso. Você chega num lugar onde, por exemplo, beber é espiritual. Faz parte de uma dinâmica litúrgica. Ele decide faz parte da mesa. Faz parte da mesa. Então, são questões... E o que é importante que sobre disso tudo? É o que as pessoas hoje estão cobrando. Serem respeitadas na sua consciência. Eu quero Deus, mas eu preciso ver um Deus que se revele de alguma forma com humanidade. Ah, mas isso é isso que ele quer. A ponto dele enviar Jesus humano. O que é o Jesus humano? É dizer que Deus, de alguma forma, também é humano. Se Deus não for humano, ele não tem como se relacionar com o homem. O que é esse Deus humano? É a materialização da divindade através do seu Filho Jesus. Senão, como que Deus pode me julgar se ele não sabe como eu sou? É isso aí. É isso aí. Se ele não sente o que eu sinto. Ele pode ter me criado, mas ele não foi humano igual eu. Então ele veio como humano. Aí você vê que muitas vezes as religiões querem impor nas pessoas um fardo que Deus nunca quis. São coisas do homem. Porque eu acho, porque na minha terra era assim, porque no meu tempo era assim, porque fulano de tal me ensinou assim. Isso não importa. Você tem que viver a realidade de hoje, da Bíblia, do Evangelho, e trazer cultura, conhecimento, ciência, filosofia. A igreja precisa ser um palco natural onde isso aconteça. A igreja, ao invés de ser a última a mudar, a última a saber das coisas, ela tem que ser aquela que implanta as coisas. Quando uma igreja começar a implantar cultura do reino de Deus, e entender as pessoas como elas são, deixando as pessoas crescerem naquele ambiente, essa igreja vai explodir naturalmente, e Deus vai explodir nessa igreja, e essa igreja vai ganhar muita gente, porque é isso que uma Suécia, que uma Holanda, e não achem que isso não vai chegar no Brasil, não, vai chegar também. É isso, eu acho que até já chegou, porque tem muitas igrejas que estão perdendo muitos membros, e a gente percebe que qual a diferença entre a igreja de onde ele sai e onde ele está indo. É meramente isso. Trocando um lugar sem inteligência, sem cultura, sem preocupação com aquilo que ele é, por um lugar onde a igreja foi ambientada para respeitar, para acomodar, para levar uma palavra mais de consciência do que de ordem. Há uma diferença muito grande. Porque até para você respeitar, você precisa ter também esse conhecimento. Você precisa ter conhecimento, exatamente. Porque, senão, é muito fácil a igreja se transformar numa ditadora de regras. Então, é isso que... Eu não estou dizendo agora às outras pessoas. Eu não aceito mais. Eu não aceito mais para a minha vida pessoas que vão ditar regras. Eu preciso de mentores. Eu preciso de uma autoridade espiritual. Eu tenho algumas pessoas que eu respeito acima de mim no meu ministério. São secretas. Sempre que eu preciso de alguma coisa, eu recorro a essas pessoas. Nós precisamos disso. Mas normalmente você percebe que essas pessoas não chegam a você dizendo você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo. São pessoas que sentam numa mesa com você, fazem perguntas. Muitas vezes a pergunta é o que você quer. Essa pergunta, o que você quer, ela é fatal. Essa pergunta, o que você quer, qual é a sua vontade, é o que Jesus sempre fez no seu ministério. Ele nunca curou ninguém sem antes perguntar, você quer ser curado? Porque tem pessoa que gosta de estar doente. E aí? É consciência. Então,
É como se Jesus estivesse dizendo: se você não quiser, fique do jeito que você está, mas melhore com isso. Porque, na verdade, a gente sabe que alguns paralíticos andam muito mais do que algumas pessoas que têm as suas pernas normais. Ou seja, parados na sua paralisia, eles crescem psicologicamente, crescem emocionalmente, crescem na vida. E não é à toa que às vezes a gente vai visitar alguém que está em estado terminal de câncer, por exemplo, e quem sai visitado é a gente. Porque a pessoa não está nem aí mais se ela tem saúde ou não. O viver para ela agora é Deus, é Cristo. Então, essas coisas, a gente tem que entender essas coisas, entendeu? Então, eu acho que nós precisamos nos preparar cada vez mais, embora nós perdemos muito tempo, mas tentar o pastor estudar, sabe? O pastor fazer uma faculdade, o pastor ter uma E aí, nisso daí que você está falando, tem 2 pontos, né, que eu queria falar. Sim. Por exemplo, a responsabilidade, por exemplo, da igreja evangélica, no sentido de que a gente via muitos caras que saíam da cadeia, participavam de uma igreja lá dentro e vinha aqui para fora, não conseguia emprego e virava pastor. Muitas pessoas sedentas por Deus iam na igreja desses caras, acreditavam neles, só que ele não buscava conhecimento, era apenas pela emoção. E aí a gente via muita besteira sendo falada, muita heresia, né? Então surgiu muito esse movimento, né, de ex-cadeiro virar pastor, mas esse não era o ponto-chave. O ponto-chave é que ele não buscava esse conhecimento. E contraponto disso é que a gente via que o próprio Jesus separou um povo para ele ensinar. Porque eram muitas pessoas que seguiam eles, né? Então ele separou 12, depois foi 70, e aí ele foi ensinando, né? Ele dava essa mentoria, porque era muita gente, então ele não ia conseguir ensinar muita gente. Então ele ensinava aqueles para que eles transmitissem aquilo. Então esse é o papel fundamental da mentoria, né? Esse enfoque aí que você trouxe dessa classe, por exemplo, de pessoas que eram presidiários e se converteram. Claro que tem muita gente que se converteu de verdade, a questão não é essa. Mas dentro dessa mesma linha, você vê outras classes, como artistas, jogadores de futebol, famosos, cantores famosos, que de repente, baseado numa emoção, eram levados para púlpito, para fazer show, para animar congresso de jovens. Pessoas sem preparo nenhum. Preparo zero. Crianças. Eu, por exemplo, eu sou um pastor que tem muito cuidado, por exemplo, em explorar o dom de uma criança, por exemplo. Você tem que ter cuidado. Não é porque a pessoa tem o dom que ela já deve ser solta para fazer o seu show ou dar o seu testemunho. Isso é muito perigoso, porque as crianças às vezes não têm preparo suficiente para encarar uma fama. Às vezes tem criança que canta demais. Você vê aí 2 casos aí, por exemplo, o J.A., que foi no Raul Gil, super famoso, tal, e aí depois virou homossexual. Aí depois você tem o Gessé Aguiar, que também agora se declarou homossexual. Falou que descobriu desde os 12 anos, já sabia, né? Mas tava ali tentando na religião ali ser um cantor gospel e tal, e sofriam com isso nos seus íntimos, né? Porque a própria igreja condenava eles. Às vezes a culpa não é nem eu quero colocar tanto um quanto o outro nesse mesmo baú que eu estou falando, de pessoas despreparadas. E às vezes os pastores, aí é uma sequência, né? Você vê um pastor que não foi preparado, o que ele vai fazer? Ele vai continuar passando despreparo. Então, um pastor que não está pronto para assumir uma igreja, um ministério, ele vai fazer besteira. Ele vai entregar o púlpito para pessoas que não estão prontas para usar o púlpito, e o púlpito é o principal lugar de uma igreja. Você pode fazer o que quiser numa igreja. Trabalho social, ter festas, trabalhos de comunhão, você pode ter música maravilhosa, você pode ter um sistema, mas tudo vai acabar na palavra, no púlpito. Esse é o lugar central de qualquer igreja. Um púlpito que funciona é uma igreja que funciona. Então, esse tipo de pessoa, quantas vezes a gente viu, 1 ano, 2 anos depois, vem a pessoa falando, não é isso que eu queria. Eu errei. Como no caso deles, a questão da sexualidade. Mas tem outras questões.
pessoas que foram usadas para fazer show nas igrejas evangélicas. Tem gente que se converteu ontem e agora vira estrela no mundo evangélico. Quem patrocinou isso? Pastores despreparados. Pastores que não têm condições de dirigir um povo. Porque a nossa responsabilidade diante do povo é muito grande. Então, aí você vê. Não estuda, não se prepara, não tem um acompanhamento de mentor, porque quando a gente fala de mentoria, é uma palavra simples. É simplesmente um aconselhamento. Uma mesa onde você vai trocar ideias e ter a opinião de alguém que você respeita. Isso é mentoria. E isso só vem do conhecimento. Então, tudo que nós estamos falando aqui tem a ver com ciência, tem a ver com conhecimento. A Bíblia tem tudo a ver com ciência, tem tudo a ver com conhecimento, tem tudo a ver com filosofia. Então, é importantíssimo hoje. Eu comecei falando da Suécia, que essa questão tem me preocupado muito esses dias. E eu quero encerrar o pensamento nisso. Nós não podemos, como igreja, somente condenar essas atitudes. Nós precisamos ver onde nós estamos errando. Por que as pessoas estão querendo queimar a Bíblia de novo? Por que as pessoas estão querendo queimar a Torá? Ah, mas não é só a Bíblia. Sim, mas quando alguém queima a Torá, está queimando a Bíblia. Porque a Torá está dentro da Bíblia. Né? Pentateuco. Pois é. A Torá está lá dentro da Bíblia. Então, o judaísmo está dentro do cristianismo, de alguma forma, né? Então, nós precisamos, ao invés de ficar falando, é assim mesmo, Jesus está voltando, tudo bem, Jesus está voltando, mas e o que nós vamos fazer para melhorar? Viva como se Jesus voltasse agora, mas trabalhe, lute, seja dinâmico, como se ele nunca fosse voltar, ou seja, dê tudo que você tem para a igreja. Então, eu acho que isso é importante hoje, sabe? Eu valorizo demais estar sentado aqui com você hoje nesse podcast do Estúdio 304. Eu acho que é um trabalho espetacular que vocês estão iniciando, que pode crescer muito. E essa questão hoje do assunto mentoria, eu acho fundamental, mas não uma mentoria naquele sentido de algo assim, científico, não é nada disso. É a prática, é isso aqui. É a gente abrir o jogo de como as coisas estão, ver caminhos para melhorar, abrir a mente, sabe, incentivar as pessoas sem medo, não querer impor uma regra porque você acredita. Não importa se você acredita. Tem gente que acredita diferente de você. Senta para conversar e tira ali faz um suco das duas ideias. Normalmente essas são as melhores ideias. É a condensação de dois pensamentos diferentes, não é? Você via o próprio debate quando, por exemplo, Pilatos foi questionar Jesus: você é o rei dos judeus? Você o dizes. Pois é. Ele não tentou convencer, ele só foi você que está falando. Pois é. Sabe, tentar levar essa questão religiosa mais da diplomacia, ao invés de ficar brigando por causa de ideias, que eu acho isso e você acha aquilo. Ouça o que os dois acham e faz alguma coisa. Porque a própria igreja se dividiu desde o começo lá por conta disso, né? Começou os católicos com a igreja copta, depois foi a romana, aí de lá para cá veio Lutero, aí de Lutero já surgiu um monte, só por conta das ideias. Ninguém sentou para você. Por que você pensa assim? Eu penso assim diferente. Vamos pedir uma terceira opinião. E chegar assim num consenso, fosse abrindo a mente, vendo e deixando o Espírito Santo realmente revelar, né? Pois você vê, hoje nós chegamos num ponto que tem muita gente dizendo que nós precisamos de uma nova reforma. Você já pensou que ponto nós chegamos? Será que nós nos tornamos a igreja que Lutero combateu há 500 anos atrás? Será que hoje somos nós, a igreja, que está precisando passar por uma reforma? Nós precisamos conversar sobre isso. Porque é uma pergunta que estão fazendo. Tem muitos pastores que estão largando o ministério. Eu nunca vi tantos pastores abandonar o ministério como eu estou vendo hoje. Não é só se suicidar, não. Tem muita gente dizendo: eu não quero mais isso para mim. Essa vida para mim não serve, eu preciso crescer. Por quê? Porque eles enxergaram durante tantos anos que ali é um lugar de escravidão, que eles não conseguem mais imaginar que eles podem crescer ali e ajudar a igreja a crescer. Então muitos estão largando porque não acreditam em mais nada. Então nós precisamos discutir esses assuntos sim e trazer isso para a mesa, para que os líderes que vêm a partir de nós sejam melhores do que nós. Eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu, que os meus liderados sejam melhores do que eu. Pastor, eu quero agradecer aqui a sua visita aqui aos nossos estúdios.
Infelizmente é pouco tempo, né? Isso daí a gente ficaria aqui o dia inteiro e mais que um dia conversando, porque quando você encontra pessoas que têm a mente aberta, realmente inspiradas pelo Espírito Santo, que ao invés de julgar, de apontar, tenta expandir, chegar no consenso, é maravilhoso. E eu quero te agradecer aqui pela sua visita e deixar aqui o microfone aberto para você e fazer suas considerações finais. Obrigado, Diego. Só Deus sabe o quanto eu me sinto honrado, porque cada palavra que a gente fala produz vida, né? Há vida em cada palavra, principalmente quando a gente está assim. Eu me sinto muito à vontade com você. Obrigado ao Estúdio 304, esse podcast, que cresça. Eu quero que cresça, que muita gente igual e diferente sente nessa cadeira para discutir, para falar. E eu quero agradecer a você que está participando conosco nessa manhã de sexta-feira. E vamos fazer com que a igreja que nós amamos tanto, todos nós amamos a igreja, ela seja realmente um ambiente maravilhoso, onde as pessoas sejam atraídas pelo perfume de Cristo em nós. E isso só vai acontecer quando a gente se respeitar, quando a gente respeitar a consciência um do outro, quando não houver mais placas de igrejas sendo defendidas, mas quando o amor de Deus for defendido, o nome de Deus for defendido. Quando as igrejas entenderem que nós não estamos contra uma com a outra, mas nas nossas diferenças nós trabalhamos com um fim só, com certeza muita coisa vai mudar. E no particular, nós precisamos crescer. Os líderes jovens precisam estudar. Crescer financeiramente, psicologicamente, culturalmente, é uma obrigação nossa. Não é nenhuma escolha, é uma obrigação. E isso não vai contra a fé. Isso tem que ir a favor da fé. Então, eu é que agradeço a você por esse espaço, porque de alguma forma a gente consegue também passar. É importante esses microfones que vocês abrem para o mundo. Não fechem isso jamais. Nunca fechem esse som, porque isso pode mudar a vida de muita gente. Foi um grande prazer estar com vocês aqui hoje de manhã. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comente, compartilhem aí, porque aqui no Estúdio 304 a gente vai trazer sempre conteúdos de qualidade que edifiquem a sua vida também. Valeu, abraço, até mais.